confirmado, acho que não está corrigido, né? 6 foi explicado, mas não foi corrigido, né? Acho que é isso, né? Muito bem. Bem, 7:16, então, já temos aqui. Isso, a gente explicou, mas não corrigiu, né? Isso. Então tá, 9 pessoas, não, na verdade 7. 7 pessoas aqui e um presencial. Bem, acho que foi terça, né? Terça semana passada não dava, mó frio, né? Hoje já tá melhor, né? Já dá para sair de casa, né? Gente, então é o seguinte, eu vou começar corrigindo, tá? Começar corrigindo o módulo 6, que foi explicado, corrigir as questões e comentar, portanto, essa daqui, né? Módulo 6, rochas e minerais. Eu vou então fazer a correção deste módulo aqui. Depois a gente já entra, portanto, no módulo 7. É isso mesmo? Quem está em casa? É essa sequência mesmo? É correção do 6 e explicação do 7? É isso mesmo onde nós estamos? Ou lá atrás, o módulo 5 foi corrigido tudo? Acho que foi, né? O 5 foi, né? Eu acredito que o 5 foi, né? Então tá. Então vamos lá. Ó, por gentileza, coloque na página. Aqui. Página. Cadê? 234. Isso, tá? Pra gente. Eu vou comentar aqui, acho que são 3, né? A gente comenta as 3, eu comento 2 e vai pra aula, a gente tem dobradinha hoje. Então, quando a gente tem o tempo ao nosso favor, dá para ir mais tranquilo, né? Aí você vai conferindo o seu. A gente sempre pede para fazer de lápis, porque dá para alterar, né? E entender. Então vamos lá. Chegando aqui, umas 11 pessoas. Então vamos começar já. Página, então, 234, desenvolvendo habilidades. Vamos partir, então, para a correção comentada e depois nós vamos dando sequência aí às nossas aulas, né? Ele fala o seguinte: analise as afirmações sobre origem e tipos de rocha e marque a afirmativa incorreta, tá? Incorreta. E aí, por que ele fala que é a C? Vou dar uma olhadinha, ver se acertou, letra C. Rochas metamórficas resultam do acúmulo de partículas de matéria orgânica que se solidificam em elevadas temperaturas como gás natural. Não, né? Na verdade, as rochas metamórficas, como nós estudamos, ela resulta de sedimentos, né? De rochas sedimentares e, é claro, com o processo de, lembrando, sedimentação, compactação e cimentação, então esses 3 elementos aqui, exerce força, calor e, óbvio, grande aumento de temperatura, que chega a ser capaz das rochas que estão mais embaixo, sofrem transformações por esses elementos comentados. Portanto, aí nós teremos as rochas metamórficas, elas podemos aceitar dentro de uma perspectiva de acúmulo de sedimentos, não de matéria orgânica. Ou seja, a matéria orgânica, ela não soma nesse sentido, tá? Então, por isso que a letra C. Né? Vamos lá, então, continuando, vamos conferir o número de vocês, se vocês acertaram. Bom dia, Isabela. Um ótimo dia para você e para todos que estão presentes aqui. Bom dia, bom dia. Estamos fazendo a correção, tá, do módulo 6 para iniciar o módulo 7, tudo bem? Beleza? Só para a gente poder atualizar. Eu acredito que o 5 eu fiz a correção. Se eu escapei alguma questão lá, depois vocês me falam, tá? Bem, aqui nós temos o ciclo das rochas, nós explicamos essa dinâmica, né, que acontece. E aqui nós temos algumas questões aqui, vamos entender qual que é certo e qual que é errado.
O número 1 fala, as rochas magmáticas podem se formar lentamente no interior da crosta terrestre pela solidificação do magma, sendo chamadas de rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas ou abissais. Perfeito, né? Então, essas rochas magmáticas, elas se formam no interior, por isso que tem esse nome, né? E ela se solidifica, tem essa parte de solidificação. E elas, claro, elas têm esse nome intrusiva e plutônica, dado as questões de fusão que acontecem no interior. Então, a 1, tá certo. A 2, o conjunto de processos que transformam sedimentos inconsolidados em rocha sedimentar é conhecido como diagênese. Isso mesmo, né? Ou seja, sedimentos inconsolidados, na medida que eles começam a se compactar e passa para o processo de cimentação, que a gente tem essa questão, né? Que começa a se consolidar nessas rochas, é chamado de diágenes. Portanto, a 2 também serve. A 3, porque a resposta é a D, vocês conseguem observar, ela está errada. E aqui já tem a justificativa, né? Então ele fala, são exemplos de rochas metamórficas, o arenito, o mármore e o granito. O arenito, ele é uma rocha sedimentar, né? E o granito plutônico. Então, como nós temos aí 2 tipos, né, de rochas diferentes, né, então é a única que não vai se encaixar, né, nessas opções que nós temos aqui. E a 4, o ciclo das rochas é ininterrupto, ou seja, ele não para. E ele ocorre com os movimentos da crosta. Vulcanismo, intemperismo e erosão, por exemplo. Sim. Nós aprendemos em aula que esses fenômenos contribuem de maneira ininterrupta, ou seja, não tem paradas, né? O ciclo da rocha acontece a todo instante com ou sem atividade vulcânica. Até porque, às vezes a gente tem em mente que a atividade vulcânica é só aquela que sai, que é expelida da superfície. Não exatamente. Eu posso ter atividade vulcânica no interior da Terra, né? Ou seja, eu posso já ter essa atividade, ainda que seja que eu não consiga ver a olho nu. Ou seja, é imperceptível na superfície porque não chega a expelida. Mas acontece nesse sentido. Bem, fala, Thiago. Thiago? Não, professor, abri sem querer, desculpa. Ah, tá, pensei que eu ouvi uma voz, achei que era dele. Então, às vezes a gente tem em mente que precisa ter, o vulcanismo ele sempre acontece, seja no mar ou seja em terra emersa. Agora, se ele expele para fora ou não, aí vai depender da força colocada aí. Tudo bem? Então, dentro disso, senão se eu não explico isso, dá a entender que só quando eu tenho vulcanismo para fora, visivelmente falando, eu tenho o ciclo da rocha. E não exatamente. O ciclo ele acontece porque toda essa movimentação ela ocorre direto, não para, né? Então, por isso que a letra D, então a 1, a 2 e a 4, elas estão corretas e a única errada aí na questão é a 3, beleza? Então, fechamos aqui. E a 3, a questão 3, tá? Como vocês podem ver, é a letra A, mas aqui eu vou ler e explicar por que é a letra A, tá? No Brasil, encontramos grandes depósitos importantes de minérios. Parte destes minerais encontrados são metálicos e estão presentes em 4% do território brasileiro. O que poucos sabem é que os minerais metálicos não são renováveis, ou seja, a natureza não repõe, tá? Ou seja, como a gente sabe, esses materiais metálicos eles são extraídos para atividades industriais e posteriormente comerciais, né? Só que, como o texto fala, muitas coisas que retiramos da natureza
ela não se repõe, ou pelo tempo, que acaba sendo maior do que, o volume de retirada desse material, ou por questões mesmo de só ter aquilo disponível, né? Então, o planeta Terra tem dessas, né? Tem coisas que se renovam, tem coisas que se renovam num tempo maior de volume de retirada, então ele entra na categoria de não renovável. Você está tirando mais da sua capacidade de reposição, e tem aquilo que você retira e acabou, né? Acabou. Então, tem isso também. No século XV, né, em épocas de colonização, e no período que se retirou muito ouro no Brasil e no México, né? O México tinha lá. Então, o ouro é um grande exemplo disso, né? Essa jazida, uma vez que você retira tudo, você esgota. Porque o ouro, o diamante, essas pedras que chamamos aí de preciosas, né? Ela tem um tempo de maturação muito grande em relação ao volume de retirada, né? Só para vocês terem uma ideia, um diamante, a sua composição de formação da crosta chega a levar 1000 anos para se formar, né? Então é por isso que acaba não entrando aí nesse quesito. E aí ele fala, a ocorrência no território brasileiro do recurso natural apresentado está relacionada ao quê? Por isso que ele fala que há, né? A antiguidade. Aí ele está relacionado ao quê? A antiguidade de sua estrutura geológica associada a afloramentos cristalinos. Ou seja, afloramento cristalinos é a formação cristalina dada no manto. Tá? Ou seja, são rochas que não são expelidas. Então, não passam por resfriamento. Se ela não passa por resfriamento, ela se cristaliza. Tá bom, gente? Então, só para vocês terem essa informação que é importante. Bem, dito isso, então, nós temos aqui... nós temos mais uma aqui, né? A 4. Então, temos a 4 aqui. Bem, uma forma do relevo brasileiro é mostrada na imagem abaixo. Então, nós temos uma composição aqui, né? Chamada de chapadas, né? Elas são formadas por rochas sedimentares, né? E elas são aplainadas. Isso é por processos erosivos, tá? E aí, a imagem mostra a Chapada Diamantina, localizada na porção central da Bahia. É muito famoso, né? Vira e mexe, você tem reportagens aqui nessa área, pesquisadores, né? Pessoas que gostam de estudar isso, estrutura geológica, visitam muito. É um tipo de um turismo, talvez ecológico, educacional, né? Então ele fala aqui, a forma de relevo registrada na imagem, tá? Apresenta como características natural. Cristalina não é, né? Por que já descarta a cristalina? Porque estrutura cristalina, ela ocorre no interior da Terra, não na parte externa. Prevalência de clima mediterrâneo? Também não. Não é o clima, quer dizer, o clima contribui, tá? Mas não é o clima sozinho que determina o tipo de vegetação, o tipo de relevo, tá? Nós temos outros agentes aí. Predominância na faixa litorânea? Não, porque a localidade desta paisagem está numa parte central do Estado Federativo da Bahia, mas necessariamente não se predomina esse tipo de paisagem em faixa litorânea. O outro que ele fala, recorrência em clima temperado? Não, exatamente. Eu posso ter esse tipo de relevo em outros tipos de clima, que na verdade a questão E, ela acaba, ela está parecida com a B, tá? Só que é claro, falando aí de climas diferentes. Então, só sobra C, né? Só sobra C, porque fala da formação estrutural sedimentar, né? Ou seja, então, nós temos... por quê? Porque até a justificativa já fala, né? Que essa chapada, ela tem uma estrutura, portanto, de rochas sedimentares, né? Que elas foram se sedimentando, aí passa por todo aquele período
aquele processo que a gente já aprendeu aí. Beleza? Letra C. Essa daqui. Aí nós temos aqui, então, extras, tal. Esse a gente sempre fala, deixa como treino, né? O aluno que ele quer aprofundar, então ele tenta fazer essas questões. E chegamos agora no módulo 7. Módulo 7, este agora, para ser explicado, né? Não sei se vai dar tempo na sua totalidade, mas isso a gente vai seguindo aí, né? Se eu tomar uma água, a gente vai explicando, vai de maneira calma e tranquila, vai passando aí para vocês, tá? Objetivos de aprendizagem. O que nós vamos aprender com esse tema, então? Construção do relevo. Bem, primeiramente, conhecer os agentes internos do relevo, né? Na verdade, vocês já aprenderam um pouco, né? A função do tectonismo, né? Os abalos sísmicos. Então, esses fenômenos internos, eles ajudam a formar o relevo, que é onde se estabelece a base de toda a paisagem geográfica. Só para entender que o relevo é aquele que é dado pela idade geológica. O homem transforma o relevo em cidades, pontes, né? Ele age sobre o relevo, mas o relevo é dado pela idade geológica da Terra. Tudo bem? Tá? Então, tudo que nós fazemos sobre esse relevo, que ele está em constante mudanças, né? E é onde se estabelece a vida humana, né? Então, só para entender que a construção humana, ela é depois da formação e continuidade desse relevo, tá? Porque nós temos aí, isso acho que eu já falei numa outra oportunidade, nós temos aí duas idades que se encontram, né? A idade da Terra e a idade da presença humana, tá? Independentemente da forma de vida e do padrão, e da questão, padrão não, mas da questão estética do ser humano, mas ele veio depois, né? A Terra é mais antiga na sua formação. Objetivo 2, compreender as implicações decorrentes da ação desses agentes, tá? Formadores do relevo. Quando ele fala de implicações, ele está falando de efeito, tá, primeiro? Ele está falando do causa e efeito, né? A causa do tecnonismo e o efeito que ele causa. Então, quando ele fala de implicações, ele está falando isso, ele está falando de resultados. Que esse relevo em transformação, ele vai compondo, ou seja, ele vai se estabelecendo aí na natureza, né? Objetivo 3, ele fala conhecer os agentes externos do relevo. Externos, isso é o que a gente chama, de modo geral, de intempéries, né? É tudo que acontece externamente e que também ajuda a construir o relevo. O relevo, ele é uma constância de movimentos internos e externos, tá? E o 4 e último, compreender as implicações decorrentes da ação dos agentes modeladores. Ou seja, aí nós temos dois tipos de implicações, né? Nós temos a implicação interna. A implicação interna, a gente está falando do ponto de vista de resultado no relevo. E nós temos as implicações externas, que também ajuda a entender a construção do próprio relevo. Bem, a gente estuda o relevo para atender duas demandas, né? A primeira demanda é o próprio processo natural, né? Vocês têm que aprender, têm que saber. Agora, existe também uma outra demanda de ocupação humana. Então, a ocupação humana, ela se dá num relevo favorável à vida humana. Por isso que, quando o homem começa a se sedentarizar, né, ele vai fazer isso próximo dos rios, né, por uma questão de ter fácil acesso à retirada da água
para o seu consumo e para o uso da água em atividades produtivas. Uma delas é a produção de alimentos. E se você analisar, até hoje, a gente não se afastou dos rios, né? As grandes cidades, elas se formam, elas existem, e você sempre vai ter um rio principal aí passando, né? Então, os rios, eles desde sempre fizeram parte, que é o rio, ele é um tipo de relevo, tá? Então, ele sempre acabou fazendo parte da vida humana, né? Só que, infelizmente, as grandes cidades poluíram os rios, né? Poucas são as cidades que entenderam que deveriam, algumas o fez, né? Que deveriam, portanto, tornar esse rio limpo, né? Por várias questões benéficas que isso traz, né? Várias. Certo? Então, vamos nessa. Seguinte, então. Vamos começar aqui, ó. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Ainda na página 238, só que na parte agora que está escrito neste módulo. Nós vamos, então, entender essa dinâmica interna, tecnonismo e diastrofismo. Ah, professor, eu tenho que saber tudo isso aí na prova? Não, eu não judio, tá? Em relação a pedir os nomes, nomes aí para guardar, né? É igual guardar o... Eu me lembro que eu tinha muita dificuldade em guardar a estrutura celular, né? Aqueles nomezinhos lá que eu tinha muita dificuldade de gravar, tinha que aquela estrutura e tal, era duro, né? Então, claro, é importante saber o nome, mas são nomes assim que a gente não usa muito do nosso vocabulário, né? Então é por isso que não vou pedir para vocês gravarem os nomes, mas é importante só saber, apesar que alguns você grava, né? Tecnonismo vem de tectônica lá, você já vai entender que envolve as placas, né? Agora esse diastrofismo, né? Nome complicado aí, mas tem a ver com esse processo aqui. Então vamos entender. O número 1 que está aí é tudo o que acontece internamente, tá? Ou seja, aonde não percebemos, mas podemos sentir se essa força ela chega na superfície. Tá? No Brasil, a gente não tem problemas de tremores, né? Mas também, só os problemas que a gente já tem com tudo, se tivesse mais esse, seria complicado, né? Então, na questão de tremores, não. Podemos até, de repente, sentir, mas não que a origem seria aqui, tá? E o Brasil também não tem também que se deparar com o vulcanismo, né? Aqui a gente não tem vulcões em atividade, ou também chamados de vulcões ativos, não tem. Porque o Brasil está no meio de uma placa tectônica e nós estudamos numa das aulas aí que, do ponto de vista dessa segurança, estar no meio de uma placa é um tanto quanto interessante aí no processo, né? Então vamos lá, ele fala lá, ó, crosta terrestre, né? Como vocês podem ver nesse mapa conceitual, ela é constituída por conjuntos rochosos, tá? E a sua forma sempre está em constante transformação. Essa constante transformação, ela vem de maneira interna e externa. Interna, nós vamos chamar então de endógenos. E externa, nós vamos chamar de exógenos, né? Ou exógenos, mas exógenos. Então, a crosta, ela tem essas questões. Só que agora, nós vamos entender, nós vamos nos aprofundar nesses agentes internos endógenos, como que eles agem, portanto, no interior do planeta, tá? Então, segue a seta. Provocam alterações estruturais na crosta e originam formas de relevo. Uma coisa importante, originar forma de relevo não é modelar esse relevo, tá?
Então, quando eu tenho uma montanha que ela é soerguida, ela é formada, quem vai modelar ela são os agentes externos. Mas quem formou ela veio internamente. Tá? Então, os sedimentos que essas montanhas vão soltar, enfim, toda essa modelagem aí, isso é feito fora. Então, por isso que ele fala, ó, porque senão você pode confundir, né? Você, de repente pode falar assim, mas professor, a forma de relevo, ela não é formada pela água, pelo sol e pelo vento. Na verdade, é um complemento dessa formação. Né? Então, é claro, se chove muito num determinado lugar, né, o que vai acontecer? Eu vou ter a formação de um rio, porque essa água ela começa a ser canalizada naturalmente e ela vai formar um rio. Beleza? E aí tudo bem. Agora, uma coisa que a gente não pode confundir é isso. Quem forma o relevo são os agentes internos. Quem modela o relevo são os agentes externos, certo? Mas modelar também pode significar o quê? Modelar, depois aqui, né? De bio é fácil. Comigo, Isabela, era ao contrário, viu? De biologia para decorar guardar, né, aqueles nomes de estrutura molecular, sei lá, complicado. E química também, viu? Aquilo que vocês aprendem lá os nomezinhos que tem lá das fórmulas lá. Você é das ciências naturais, né, Isabel? Você vai se aprofundar nisso, você gosta, né? Eu prefiro ficar aqui mais pro lado da humanas aqui, você gosta, né? De química, física, e você gosta também? Gosta? Ela gosta também. Então, importante, né? E aí é o seguinte, então volto a dizer, né? Só para não confundir, porque você aprende lá no 6º ano, na formação dos rios, lá, né? A nascente, o curso superior, médio, você aprende isso. E às vezes você tem a impressão de que isso é uma formação de relevo. Não. Na verdade, o relevo é formado de baixo para cima. O que acontece na superfície é o que? É um complemento disso. Né? Ou seja, claro que a chuva, e através dos rios, os rios vão dar formas ao relevo. Mas essas formas têm mais um caráter de modelação do que propriamente de formação. Tá? A estrutura que é dada ao relevo, essa estrutura é dada internamente. O que acontece externamente, né, elas são o que a gente chama de agentes externos modeladores. Tá? Modelam. Pega aquilo que é dado e modela, altera, modifica, enfim, e por aí afora. Tá? Então, olha lá, agentes internos provocam alterações estruturais na crosta e originam formas de relevo. Ponto. Então, aqui eu já tenho essas questões internas. Agora ele vai para um segundo ponto, dizendo lá, segundo a deformação, né, porque no processo, então vamos pensar aqui, esse relevo ele está sendo formado, mas a própria formação do relevo passa por deformação. A deformação é um item de formação, tá? Apesar da palavra estar aí, né? Então, segundo a deformação, são classificados em epirogenéticos e orogenéticos. Isabela, fica tranquila, tá? Não vou pedir para você explicar isso, tá? Só é bom saber. Então, os movimentos epirogenéticos, tá? Provocam soerguimento ou rebaixamento das estações da crosta. Ou ele provoca montanha, ou ele provoca as grandes depressões. E pode ser relativa ou absoluta, tá? Relativa, quando permanece na terra emersa, e absoluta, quando essa depressão atinge ou ultrapassa o nível do mar. Entendeu? Então, essa formação de relevo, isso acontece muito com choque de placas, tá? E ele também pode ocorrer de maneira orogenética. Provocam deformações na crosta
enrugamento e dobramento de extensas áreas da crosta. E aqui nós temos os exemplos, né? Cordilheira dos Andes, Montanhas Rochosas, Alpes e Cordilheira do Himalaia, né? Então nós temos essa questão. Então, só que lembrando, estudamos separado para entender o todo, porque isso acontece junto, né, gente? Estou explicando separadamente, tá? Mas tanto é que aqui você está vendo os agentes internos, a segunda deformação e a diferença aqui nessas setas aqui, ó. Isso é separado para se entender, mas na verdade isso acontece tudo junto, tá? É importante vocês saberem disso. Bem, aqui nós temos aqui exemplos, tá? Eu gosto muito desses desenhos aqui, porque o desenho, eu estou na página agora 239, tá? Então o desenho ele fala por si só, né? Que nós temos dentro desse movimento epirogênese, né? Nós temos então, só para lembrar, volta lá, ó, lá, tá? Ó, epirogenéticos, ó, esse aqui, ó, provocam surgimento ou rebaixamento. Então nós estamos estudando esse, e eles deformam o relevo, tá? Lembrando que para a geografia, para o relevo, deformar é formar, deformar é formar. Então nós temos aí, ó, falha normal. Eita, deixa o ônibus frear aqui primeiro. Falha normal. Então, ó, e outra coisa, tá, gente? Cuidado para não confundir aqui, ó. Deixa eu olhar para vocês aqui. Esse você já sabia, né? A Thalita perguntou, os agentes internos faz o que mesmo? Eu explico de novo, sem problema. Thalita, os agentes internos, eles são responsáveis em formar o relevo. Forma toda a estrutura básica. Agora, quem modela o relevo são os agentes externos. Eu tô de máscara, né? E acho que a voz sai um pouquinho. Eu vou até trocar aqui, ó. Vou tirar a máscara e o protetor facial. Peraí. Vamos ver se melhora. Aí, agora acho que. Vamos fazer assim, ó. Que aí a voz sai mais limpa, né? Então, repetindo aqui. Ele fala aqui, ó. Então, Thalita, os agentes internos, tudo que acontece no interior da Terra, tudo que acontece, tá? Dá a base do relevo, forma o relevo. Agora, quem modela esse relevo, se vai ter rio, se não vai ter, se vai deteriorar, se vai ter processo erosivo ou não, quem determina isso é tudo que acontece fora. Sol, chuva. Então, isso são o quê? Agentes externos modeladores, tá? E eles é que vão formar as bacias hidrográficas, a bacia sedimentar, se vai ter rio, se não vai ter. Quem define isso são os agentes externos. Agora, quem dá as condições para que isso aconteça são os agentes internos, eles então que formam o relevo, tá? Quem forma o relevo são os fenômenos internos. Quem modela o relevo são os fenômenos externos, tá? Externos. Beleza? Tá? Eu foquei muito nessa parte porque, na verdade, quando é apresentado o relevo, quando vocês estavam lá no Fundamental 2, ele é apresentado, claro, de uma maneira mais simples, né? Faz-se muito uso de desenhos, mas o aluno, às vezes, ele vem entendendo que quem forma o relevo são os agentes externos, sol, chuva, ventos, transporte, aquela coisa toda. E não, né? Tudo aquilo faz parte de uma modelação natural do relevo. Isso gera vegetação. Vou até colocar no chat. Então, toda a vegetação existente no planeta, toda a vegetação, ela é resultado de fenômenos que vão modelando esse relevo. Então, ele pode modelar para uma vegetação arbustiva, arbórea, pode ser uma vegetação rala, de pampas, né, de gramíneas. E aí, é claro, isso é uma outra coisa. Quando a gente for estudar a vegetação, aí vocês vão entender as particularidades da vegetação. Que obedece também, claro, clima, tipo de clima, localização geográfica, coordenadas geográficas e coisas e tal. Agora, para nós aqui, nesse momento, nós estamos, então, nessa ideia aqui, né, de
de entender isso, né? De entender a epirogênese, né? E lembrando que a epirogênese só ergue, mas quem faz aquele processo de enrugamento vai ser o outro movimento lá, que é este aqui, ó. Tá? Isso aqui, ó. Vai ser os orogenéticos. Olha que nomezinho fácil de guardar, né, Isabel? Então, aqui ele vai, então, formar a cordilheira, as montanhas rochosas dos Alpes e a cordilheira do Himalaia. Muito bem, nós temos aqui 3 tipos de falha, tá? Então, ó, falha normal, falha inversa. Que, na verdade, é o mesmo tipo de falha, só que ao contrário, né? E a falha transcorrente, que é aquela que acontece de maneira horizontal, né? Então, nós temos 2 falhas aqui que acontecem de maneira vertical, como vocês podem ver, só que de maneira invertida, e o outro, a que transcorre, portanto, né? Ou seja, ela acontece de maneira horizontal. Lembrando, quem dá força para isso são as correntes de convecção e, obviamente, a movimentação de placas tectônicas. Então, lá no século XIX, o nosso amigo Alfred Wegener estava certo, né? Muito certo, né? Porque esses fenômenos que estudamos hoje, só estudamos ele exatamente por causa dessa percepção que ele teve no 19 e que ele teve muita dificuldade em comprovar isso na época que ele viveu, mas depois, na medida que o tempo foi passando, e é claro, né, novas tecnologias de observação, então chegou à conclusão que ele estava muito certo. Né? E nós temos aqui também, só para vocês entenderem aqui, ó, nas letras A, B, C e D, nós temos aqui também um exemplo de epirogênese negativa e positiva, tá? Então, negativa é no sentido de quando as geleiras, né, pegando o exemplo das geleiras, né, na medida que ela vai se formando nos círculos polares Antártico e Ártico, então essas geleiras elas acabam exercendo um peso, né? E aí o peso sobre a crosta, então deixa ela com esse ponto negativo aí, como vocês estão vendo aí. Então na geleira ali, ó, né? Da letra A para a letra B, fica claro, né, que a quantidade de geleiras é maior e exerce peso. Então, esse peso exercido no relevo, essa pressão que é exercida para baixo, faz com que a gente, então, dê um outro nome, né? Nós temos aí, então, a epirogênese negativa e positiva. Negativa é quando, portanto, acontece isso, né? E aí tem o inverso também, né? Porque o degelo, né, ele também diminui esse peso. Né? Então, ele também faz esse movimento que parece um tanto flexível, mas não é, tá? Mas é um movimento que é feito na crosta, né? Mas é importante vocês saberem da letra A e da letra D que isso acontece, né? Isso é uma coisa que acontece simultaneamente, tudo bem? Por quê? Porque nós temos a troca, né? Nós temos as estações do ano na medida que a Terra faz o seu movimento de translação. Então, esse tipo de situação de paisagem, ela também se altera, né? Por questões relacionadas a como que isso vai estar direcionado ao Sol, no próprio movimento de órbita que a Terra faz sobre o Sol. Certo? E aqui, ao contrário, né? Orogênese agora, né? O orogênese é como nós vimos lá nos 2 tipos, eu vou até voltar de novo, olha lá, um causa soerguimento ou rebaixamento. Olha que legal, isso aqui, ó, isso é um tipo de rebaixamento, né? Dado pelo peso, tá vendo? Dado pelo peso. Agora, o outro, o que ele fala? Orogenéticos, ó, vamos ler aqui para ir lá com mais clareza. Provocam deformações na crosta e essas deformações causam enrugamento, tá? E dobramento das extensas áreas da crosta. Então, quando nós olhamos aqui agora, vamos lá, para a orogênese, né? Então, tá aqui, ó. Ocorrem bordas ativas das placas tectônicas.
Porque o que acontece, né? Quando eu tenho, então, esse magma, né? Primeiro, a placa A e B, dá uma olhadinha nisso aqui. Então, quando eu tenho um choque dessas placas e eu tenho colisão e eu tenho vulcões ativos aqui, ó, então, esse movimento, ele gera o quê? Ele gera porque quem só ergue é o ouro. Agora, quem ruga e quem forma os dobramentos modernos são esses. São os movimentos de orogênese. Tá? Então, ele ocorre nessas duas situações. Bordas ativas de placas tectônicas ou questões também de falhamento, né, originando isso. Tá? Como vocês podem ver nesta foto, tirada dessa fonte do campo, bem didático, né? Para a gente ver isso, né? Como que é interessante isso aqui, tá? E aí, olhando aqui, nós temos também os abalos sísmicos, né? Esses abalos sísmicos, eles também têm, né? Eles também fazem parte da orogênese, né? Porque ele tem também esses tremores de terra provocados pela movimentação de placas tectônicas. Este mapa que vocês estão vendo, ele já foi trabalhado na própria tectônica de placas, quando o professor explicou para vocês quando placas se chocam, quando placas convergem e divergem entre si, né? As setas, como vocês podem ver ou rever novamente, essas setas aí, se elas estão na direção oposta, são placas que se afastam, tá? Só que é aquela velha história. Se ela se afasta de um lado, ela vai juntar do outro. Olha o exemplo claro que acontece na placa sul-americana, né? Então, ó, aqui se afasta, aqui ela une. E unindo aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Porque, ó, placa B e placa A seria essa daqui, ó, placa B e placa A. Elas se unem, pela força elas se chocam. E quando elas se chocam, olha lá, movimento de orogênese, porque eu tenho essa formação. Tudo bem? Tem essa formação aqui. Certo? Tranquilo. Não é difícil, né? Tranquilo, bem tranquilo aí nesta parte, né? Para a gente poder entender esses movimentos todos aí. Então, choque de placas. Se eu afasto de um lado, obrigatoriamente ela tem que se unir do outro. Ela se choca do outro lado. E aí a gente tem esses movimentos aí colocados, né? Se ela afastou lá, ela se une aqui. E aqui, né? Isso aqui é bom vocês saberem, que é quando, naquela parte ali que colocamos, né? É quando nós temos ali. Peraí, deixa eu só ver aqui, a gente tem mais vulcanismo e a parte que fala dos agentes modeladores, né? Empirismo, grande, tem bastante coisa aqui. Tem bastante informação da classe elevada. Olha que bacana que nós temos. Acho que a gente falou dos caderninhos lá, né? Até o 6 dinâmica. Ó, quanta coisa aqui ainda. Vamos lá. Bastante, né? Bastante. Muito bem. Vamos voltar lá. Vamos ver até onde a gente chega. Se não terminar, não há problema nenhum. Né? Vai devagarinho aí e vai explicando. Né? Deixa eu só voltar aqui. Então, nós estamos aqui, ó. Propagação de um terremoto, né? Olha lá. Página, só para acompanhar, página 241. Tá? Deixa eu só tomar uma água aqui. Página 241. Então, nós temos como se propaga um terremoto, né? Olha lá. Placas, então, que elas se forçam, né? Elas vão forçando movimentos que convergem, e aí gera essa força aqui, ó. Nós temos essa ruptura aqui, e essa ruptura, portanto, ela, ao bater uma na outra, ela solta essa força sísmica, tudo bem? E essa força sísmica, nós damos o nome de hipocentro, ou foco, tá? Então, esse hipocentro, ele é causador do epicentro, tá certo? Na cidade.
E aí a gente já sabe, né? É quando nós temos o tremor aí acontecendo na cidade. Tudo bem? Então, o hipocentro passa a ser o quê? Passa a ser a origem, tá? É onde tem o quê? Onde essas placas se convergem, elas se chocam. E aí, ao se chocarem, né, elas liberam essa força sísmica, né? É muito forte isso. E essa força sísmica, ela então, ela tem que expandir por algum lugar, né? É igual o som, né? Na verdade, é mais ou menos parecido de como escutamos as coisas, né? Você tem o som, ele faz, né? Ele tem essa coisa, né? De liberar isso, né? De liberar essas coisas que não vemos, mas percebemos que o final desse resultado é o som que escutamos, né? Levando isso em comparação, aqui seria a mesma coisa, né? Então, nós temos o choque. Esse choque, então, portanto, libera força que sismicamente é sentida, ela precisa sair por algum lugar, né? Então, ela sai aqui. Então, esses dois nomes, o hipocentro é o foco, onde acontece isso. E aí, geralmente, claro, sempre, né, no interior da crosta. E aí, essa energia, pronto, achei, né? O livro traz um nome melhor para se pensar. A energia liberada, damos o nome de epicentro, que é onde, portanto, isso ocorre. Tudo bem? Então, isso aqui é quando falamos de propagação de um terremoto. Aonde que vai acontecer os terremotos? Muito simples de entender. Geralmente vão acontecer nessas áreas aí, onde vocês estão vendo as setas que se unem, é onde vai ter choques que convergem para liberação de abalos sísmicos, tá? Então, isso vai acontecer geralmente aqui, ó, né? É o que a gente chama de... onde nós temos os principais vulcões, e aqui, onde estão esses círculos verdes, é onde você tem a propagação, né? Ou os principais epicentros de terremoto. Tá? Ou seja, o terremoto ele sempre vai acontecer quando placas se convergem. Bem? Olha aí na América do Sul, né? Chile, Peru, um pouco Equador, né? Ali na parte leste, né? Oeste, perdão, norte-americano ali, né? Canadá ali em cima. Quando olhamos ali no Oriente Médio, né? Tem bastante ali. E no Japão, ali nas ilhas que compõem ali a Oceania e Ásia, também nós temos aí uma parte que os tremores acontecem com certa frequência, tá? E o Brasil, volto a falar, né? Olha lá o Brasil olhando, né? O Brasil ele está numa localização, pelo menos nesse ponto de vista aí, numa localização privilegiada, né? Privilegiada. E na África nós temos ali, ó, uma partezinha ali onde fica o Congo, tem também. E lá em cima, onde fica a Mauritânia, a parte setentrional africana ali, quase vizinha da Península Ibérica Europeia, também a gente tem ali isso, né? A Líbia, né? Líbia, Marrocos ali, ó, também nessa parte aí. Certo? Vamos descer aqui um pouquinho. E, pelo horário aqui, gente, eu vou parar em vulcanismo e dar uma quebrada, pelo menos com a atividade 1, tá? Para não ficar só a minha fala e vocês também. A gente faz uma atividade em sala, eu dou um tempinho para vocês fazerem, tá? E aí faço a correção. Paramos na dinâmica interna da Terra, né? Então, deixa eu ver se eu pus. Eu estava com dúvida se eu tinha colocado para gravar, mas coloquei. Bem, então vamos lá. Dinâmica interna. Olha o que ele fala. Processo geológico em que o material magmático do interior da Terra ascende para a superfície. Tá? As dorsais oceânicas são formadas onde ocorre o afastamento das placas tectônicas. Tá?
devido ao constante fluxo de lavas que ascendem à superfície e solidificam ao entrar em contato com a água. Bem? Então, olha lá, olha que interessante, é um movimento ao contrário, né? Essa dorsal mesoatlântica é o que separa Brasil e África, mas é o que colide com o quê? Com as duas placas de Nazca e do outro lado, né? Então, quando vocês olham aqui, a separação permitiu o quê? Permitiu a abertura e permitiu a liberação desse material magmático, né? Então, ele sai, mas como ele entra em contato com a água, ele acaba se resfriando rapidamente e aí ele forma essas dorsais. Essa dorsal seria um enrugamento, né? Seria um enrugamento nesse sentido, tudo bem? Então, como vocês podem ver aqui, né? As dorsais, repito, as dorsais oceânicas são formadas onde ocorre o afastamento, as placas se afastam, dá a oportunidade de abertura de lava ser expelida, mas quando ela é expelida, né, o fluxo ele é grande, mas ao contato com a água ele se resfria rápido, né? E aí, o que acontece? Então, você tem a formação dessas dorsais, né? Que é, na verdade, essa dorsal, ela se solidifica com a água, né? Formando aí essas paredes aí. Tudo bem? Então, desenho também muito claro, desenhos objetivos aí que dá para o aluno, então, ter aí essa questão. Beleza? Bem, vamos aqui, então, fazer um pequeno treino. Pessoal do plano aí, tentem fazer pelo menos A1, pode ser? A1. Vou dar aí 5 minutinhos aí da questão 1, para que aí depois a gente possa fazer a correção dela, a correção comentada. Pelo menos 1, ou 1 e 2. Só tentem fazer a 2, é que se eu colocar lá, aparece a resposta, não posso pôr agora. Mas só tentem fazer a 2, se a 2 estiver dentro do que eu expliquei, tá? Se tiver, faz. Se não, não. Tenta fazer agora, pega as explicações que você teve, dá uma lida aí, vou dar uns 10 minutos para que você faça isso, tá? Que aí eu já entro, portanto, na correção. Um e 2. A 2 fala do que eu expliquei? A 2? Se falar, pode ser. Acho que eu vou fazer na chamada, hein? Eu vou adiantar esse lado aqui. Deixa eu vou trocar aqui, tá muito com massa. Vou fazer a chamada. A terceira aula de vocês é com quem? Terceira aula. A terceira aula. Passida. É o quê? Passida. Cida. A biologia? Tá. É, só que é do itinerário. É o quê? É, só que é do itinerário. Ah, itinerário? Ah, vocês têm itinerário nela? Ah, mas aí é só quem tá no itinerário, né? Sim. E o restante, vai pra onde? Aí eu não sei. Tem que ter, né? Divide, né? Porque a turma que faz comigo é a quarta aula, mas aí é só quem... Ah, eu tô achando que os outros vão para os outros itinerários, né? Eu acho que é assim. Ah, lá, a Letícia colocou. A oficina de literatura vai uma turma para lá. E aí com a Kátia. Então divide, né? Uma turma vai para cá, outra turma vai para lá. Vai lá, divide. Bem, vou adiantando a chamada, então. Antes de eu fazer a correção, vou adiantando a chamada.
nome. Já põe lá, viu? Só para pegar o nome. Na verdade, o módulo 7. Vamos lá, então, chamada Beatriz. Presente. Camila. Camila? Ela deve estar apta. Não. Um monte. Camila não. Caroline. Vi. Caroline presente. Caroline Vitória. Também presente. Douglas. Douglas. Douglas, não. Eduarda. Eduarda de Siqueira. Eduarda. Não. Eduardo. Eduardo. Não. Não. Eu primeiro deixo no chat, depois eu confiro na lista. Não por falta. Elisa. Elisa tá aqui. Elisa. Emily. Érica. Presente. Érica presente. Graziela. Presente. Elisa. Não, eu pus presença para você, Elisa. Eu pus que eu vi a foto lá. Eduardo estava na reunião, caiu? Ou entrou na segunda? Graziela.
Presente. A Graziela está presente. Muito bem. Guilherme Vieira. Presente. Muito bem. Onde você está, Guilherme? Está em casa? Sim. É que passou o barulho, parecia que estava na rua. Gustavo. Ó, Gustavo. Hugo. Presente. Hugo Vicente. Hugo Vicente. Isabela Cerqueira. Presente. Isabelle Vitória. Isabelle Vitória. Isabelle. Não. Isabelle Vitória. João Vitor. Vi. Júlia. Presente. Letícia. Presente, Pro. Letícia está aí. Luiz. Luiz presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Eduarda Ribeiro. Matheus. Matheus Alves. Aqui no chat. Matheus está aí. Natália. Natália Bezerra Fidelis. Natália está aí. Presente. Ai, Natália. Natália Palácios. Presente. Muito bem. Thalita. Presente. Thalita está. Tiago. Presente. Trinity. Presente. Trinity também está. Muito bem. Chamada aí. Deu para fazer as duas? Deu? Fez as duas? Alternativas? Vamos ver então se acertaram. Muito bem, vamos ver então. Espera aí, só um minuto. Feito. Falando aqui, a gente já faz então. Vamos lá então. Muito bem. Vamos lá então. Construção do relevo, vou aumentar aqui. Explicamos essa parte, a gente foi até aqui, chegamos aqui na orogênese e fizemos a relação da orogênese com a dinâmica interna e, consequentemente, com propagação do terremoto. A gente fica aqui que você vai ficar? Não? Assim. Beleza, Bruno. Obrigado. Ô, turma, só vim dar uma brincadinha aqui. Você fica aqui mesmo no itinerário. Então, descendo, a gente falou um pouquinho, então, da dinâmica interna, o vulcanismo, e aí falamos, né? Essa parte aqui a gente trabalha um pouquinho depois, não tem problema. Aqui a gente fala dos agentes modeladores. Pode ver que o livro ele separou, né? A gente veio trabalhando tudo que acontece internamente, para depois complementar com o que acontece
externamente, tá? Aí aqui a gente vai ter, é até melhor dividir em duas aulas, tá? Essa parte de explicação dos movimentos, porque senão fica muita informação para um dia só. Por isso que eu dei essa pausa com o exercício, tá? Porque já tem muita informação só da parte interna, né? E aí deixa essa parte externa para um outro momento, que aí fica mais fácil, né? Não fica cansativo de receber um caminhão de informações da parte interna e externa. Então a gente quebra com exercício, tá? E aí a gente vai ver tal, erosão eólica e uma série de coisas, tudo bem? Então vamos lá. Vamos corrigir então somente a 1 e a 2, tudo bem? Que foi o que eu pedi para fazer. E aí vamos ver se vocês então acertaram, tá? Então a 1, ela pede o seguinte: você tem que pegar os itens certos e somar na resposta para dar a soma certa, né? E é claro, para dar a soma certa, é interessante fazer aí as escolhas, né? Então eu vou falar, quem está em casa já consegue visualizar a soma correta, mas, né, eu vou falando aqui, eu vou explicando e aí você vai comparando com o seu para ver se você acertou, tudo bem? Então ele fala o seguinte: sobre terremotos e maremotos, assinale o que for correto. Então, falamos de terremotos, né? Falamos da questão hipocêntrica e epicentro, né? Do choque dessas fissuras, e quando tem as placas, então, elas colidem, liberam sismicamente uma força capaz de dar tremor na superfície, geralmente onde ficam as cidades. Então ele fala, o número 1, o parênteses, o terremoto é um fenômeno de origem geodinâmica interna da Terra e se propaga por ondas? O que você colocou? Como assim? Do que eu falar. Então, beleza. Então vamos pôr aqui. Então é o seguinte: sim, a 1 está certo. Tá? A 1 está certo. Mas você acertou. A 1 está certo. Por quê? Movimento geodinâmico, né? E quando as placas se chocam, libera ondas. Essas ondas nós chamamos de abalos sísmicos. Beleza? Tranquilo? Então, beleza. A 1 está certo. Vamos para 2. Está em parênteses 2. Os maremotos são formados devido às oscilações de temperatura nas águas quentes dos mares, nas regiões tropicais, os quais formam ondas? Não, porque não é. Essas questões de geografia, gente, é só ficar esperto. Quando ele dá uma sugestão muito sem opção, muito fechado, pode desconfiar, viu? Então, não. A 2, se você não marcou ela, você acertou. Tá indo bem por enquanto. Vamos para 4. Ó, parênteses 4. A intensidade dos terremotos é medida por uma escala linear de percepção do fenômeno, denominada escala Richter. Então, ó, de novo, essa daqui é pegadinha, hein? A intensidade, né, dos terremotos é medida por uma escala linear de percepção do fenômeno, a escala Richter. A escala Richter, ela te dá a questão da força, do resultado final. Agora, a intensidade, a medida, quem mede essa intensidade são os sismógrafos. Agora, a escala, ela é o resultado final dessa intensidade. Então, essa daqui, para confundir, terrível, né? Essa daqui, se o aluno errasse, por exemplo, eu não ia nem reclamar, né? Porque diferente da 2, a 2 está mais fácil, né? Já a 4, ela colocaria uma dúvida, porque ela está bem explicada, né? Na hora que você lê assim, você também não viu isso? Na hora que você leu, se você colocasse sim ou não, tem nem o que reclamar, porque ela tá bem elaborada, né? E geralmente as questões de Enem é assim, né? Geralmente você tem da letra A à letra E, geralmente você vai ter duas ali que você já olha e fala, nada a ver, mas você pega uma que
uma vai ser a correta, lógico, e sempre vai ter duas ali que vai, tipo, confundir, né? O pessoal é mal, né? Quem elabora essas questões aí, olha, então tem que tomar cuidado, né? Então a gente... A8. As placas tectônicas do tipo conservativas deslizam lateralmente entre si, provocando a formação de terremoto. Então, esse deslizamento lateral, ela se conserva, porque a que quebra, a que soergue, é aquela que bate frontal, né? E eu vou até subir, ó, vou voltar lá para vocês verem. Quer ver onde está isso? Não tem problema. Vou lá para mostrar isso. Lá na página, ó, quer ver? Lá na página aqui, ó, vou subir. É aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse tipo de falha transcorrente, ela conserva mais o relevo do que essas duas. Por quê? Porque só do fato de soerguer, seja ela normal ou inversa, né? Então ela tá aqui, né? Ó, tá aqui. Só do fato de fazer isso, ou fazer isso, já mudou. Agora, quando eu tenho isso daqui, ó, para cá ou para cá, o relevo está conservado. Entende? Não sei se eu fazendo aqui com as mãos trouxe uma clareza, mas é isso. Tá? Por isso que eu voltei lá para vocês verem. Então, nesse caso aqui, a questão... Cadê? Deixa eu voltar lá, só um minuto aí. Quando eu acelero o computador aqui, ele fala, não é, devagar. Fala, devagar, tá vendo? Não vai devagar. Então, a 8 eu voltei. A 8... Aí... Então, a 8 tá certo. Porque vocês viram no desenho acima que a falha normal e a inversa deformam o relevo. A outra não. A outra conserva. 16. A velocidade da onda de um maremoto é maior em águas oceânicas profundas? Ela me dá aqui como sim, tá? Ela me dá como sim. Então, a velocidade da onda de um maremoto, ela é maior em águas oceânicas profundas. Então, como é que ficou? 1 mais 8 mais 16. 25. Tá vendo? Você acertou e você não quis falar, tá vendo? Você é bom em geografia, não quis falar. Né? E vamos, então, corrigir a 2, tá? Mais a 2 e a gente encerra. Bem, vocês estão vendo... Vocês estão vendo a resposta, tá? Mas eu vou ler aqui, então, para a gente entender aqui esses processos, né? Mesmo assim, né? Então, deixa eu só subir aqui. Eu não posso subir mais, porque senão aparece a resposta da 3. Não que a gente não possa tentar, mas vamos ver se a gente faz a 3 também. Texto 1. Processo decorrente de movimentos tectônicos horizontais. Opa, tudo bem aí? Tudo certo? Alguém quer perguntar, falar? Não? Não? Ou só bateu sem querer no áudio? Então, vou voltar. Tudo certo? Tudo certo aqui? Beleza? Eu pergunto, hein? Voltando ali. Então, na 2, tá? Na 2. Processo decorrente de movimentos tectônicos horizontais na crosta terrestre que provocam a formação de montanhas por meio de dobramentos da crosta. Certo? Processo decorrente de movimentos tectônicos horizontais na crosta terrestre que provocam a formação de montanhas por meio de dobramentos da crosta. Texto 2. Correspondem aos movimentos verticais da crosta terrestre, os quais produzem o soerguimento ou a subsidência de enormes áreas continentais ao longo do tempo. Então, você tinha que pegar o texto 1, o texto 2, e colocar em qual das letras, da letra A, B, C, D e E, você coloca, então, qual que estaria certa. E, nesse caso, como vocês podem ver aqui, ó, ficou a letra B, orogênese e epirogênese. Ah, professor, estou com dúvida. Por que ficou a letra B?
Muito bem. Só você voltar. Eu vou voltar lá de novo, ó. Olha lá. Só a gente voltar lá no começo da aula, né? Olha lá, só um minutinho. Só voltar aqui, ó. Aqui, ó. Quando você volta aqui, tá? Lá no comecinho da aula, nós temos aqui, ó. Epirogenéticos, ó, provocam surgimento. Orogenéticos provocam enrugamento, formação de montanhas. Então, quando eu pego essas informações e volto lá na questão, né? Volto aqui na questão 2, ó, aí ele me pede, né? Olha lá. Texto 1, processo, formação de montanhas. Texto 2, produzem o surgimento. Olha lá, ó, orogênese e epirogênese. Beleza? Tá certo? Vamos fazer mais uma para encerrar? Tenta fazer a 3 aí. A gente encerra na 3, vai. O pessoal que está em casa também. Mais uma. Vamos fazer a 3. Eita, acho que eu estou para cima. Deixa eu ver se vocês estão me vendo aqui. 3. Vamos tentar fazer a 3, gente. A última de hoje. Beleza? A última. Enquanto isso, eu estou dando uma arrumada aqui na câmera. Aí, na câmera. Beleza? Vou fazer mais uma. A última de hoje, tá? A 3. Aí eu já libero vocês. Ah, eu não falei, mas o pessoal quer tomar uma água no banheiro, só avisar aí no chat aí, abre o microfone e vai, viu? 2 aulas seguidas, né? Às vezes dá vontade de ir no banheiro. Pode ir, só avisa. Tá bom? Pro, o Oi? banheiro. Pode ir. Tá. Quando tiver 2 aulas seguidas minhas, tá, gente? Aí já fica combinado, tá? Às vezes quer levantar um pouquinho, né? Ficar sentado muito tempo também é. Pode levantar. Certo? Vamos fazer a 3. Só mais a 3. Gentileza. Fez? Fácil? Mais ou menos? Espera que a gente já vai corrigir ela. Vamos corrigir ela. A 3. Aí. Põe a tua mão na câmera, mas ela não tá ficando, não. Vou mexendo na luz. Vamos lá, então. Vamos para a 3. Última. Então, vamos lá. A 3 fala o seguinte. Difícil, hein? Ok. Vamos então corrigir a 3.
Bem elaborada a questão, né? Bem, então ele fala o seguinte: observe o diagrama ao lado. Esse diagrama representa a relação entre o temperismo físico e químico e o clima. Então, é um diagrama que fala de movimentos de agentes externos, tá? E eles, portanto, eles modelam o relevo, né? Então, nós temos aqui o intemperismo físico moderado, né? Tal, aí ele tem aqui umas coisas aqui, né? Vamos entender, vamos fazer a leitura deste. Ele envolve também a temperatura, né? Que está entre menos 10 e 20 graus, né? Ele fala da temperatura anual, fala de precipitação, é um exemplo interessante aqui. Bem, aí ele fala, sobre o intemperismo físico e químico, podemos afirmar o quê? Notem que nós temos aqui duas situações, tá? Essa faixa que está cortando assim, ó, diagonal, ela está te dando um tipo de relevo, tá? Com uma temperatura de menos 10 aí, e menos 20, ele tem o outro lado, né? Ali, que tá na casa, né? Ali tem o outro lado ali, né? Que fica mostrando aqui, ó. Tá? Então, vamos entender aqui esse processo aqui, ó. E aqui a precipitação anual, né? Aqui embaixo. Então, vamos lá. Aqui, gente, temperatura média Fahrenheit, tá? Por isso que tá com esses números diferentes aqui. Mas quando transformado eles ficam aqui, tá? Então, pegando esse quadro aqui, o que ele fala? Ele fala, nas florestas tropicais úmidas e nos climas de monções, né? Monções, que tipo de clima é esse? É clima que você tem chuva periódica, por isso que você tem essa precipitação alta aqui anual, né? E ele fala, nas florestas tropicais úmidas e nos climas de monções, o intemperismo químico... Deixa eu arrumar a câmera aqui, gente. Pera. Agora vai. Se alguém está me perguntando alguma coisa aqui, peraí. Escutei um barulhinho? Não? Professor. Oi? A Thalita pediu para avisar que a internet caiu. Ah, tá. É que eu escutei um barulhinho, achei que era pergunta. Obrigado, viu? Então ele fala, rapidinho para a gente terminar aqui. Aí ele fala, nas florestas tropicais úmidas e nos climas de monções, o intemperismo químico é mais significativo do que o intemperismo físico. E aí eu vou explicar o porquê. Porque o que acontece? O intemperismo químico, né? Em áreas assim, é ele que tem essa questão de isso é mais gerado pela água, né? E quando a gente fala de água, clima de monções é chuva. E a chuva ela é dada por questões químicas, componentes químicos. O intemperismo físico é aquele que acontece na crosta propriamente dita, nas rochas e tal. E o exemplo que nós estamos vendo aqui, né, por esse intemperismo teórico, notem que a ação de congelamento, né, porque ele fala intemperismo químico e físico moderado com ação de congelamento. Então, esse tipo de temperatura de menos 10 a 20 graus, que, dependendo da estação, vai congelar, né? Então, nós temos muito mais a ação, aí falando das zonas polares ou de outras regiões, né? Então, quando você tem congelamento, quando você tem queda de neve, no Brasil não tem neve, né? Mas quando países que tem, você tem esse movimento, mais ação química do que física, tá? Então, só para vocês entenderem, é um exemplo que esse quadro trouxe, né? Que mostra que a temperatura, eu acho que a melhor coisa a dizer agora é isso, é que a temperatura, ela é sim um definidor se eu vou ter um intemperismo mais químico ou físico, ou de repente eu vou ter modelado pelos dois, tá? Ou dividido, equilibrado aí pelos dois. Então, por isso, a letra B. Beleza? Então, recados finais, então. Já fiz a chamada.
recados finais. Fique, então, para a próxima aula, né? Então, fica a continuação desse módulo ou o avançar. Caso, né, na próxima aula apareça, caso a gente avance no módulo, não se preocupe, porque na outra eu resgato esse tema que eu não falei agora. Tudo bem? Caso aconteça isso, tá? Então, não se preocupe. A quebra da aula teórica, ela foi proposital, porque eu achei que ia ficar muito pesado, muita informação de agentes internos e externos. Eu acho que seria cansativo para vocês tudo isso hoje, tá? Por isso que a gente fez essa quebra, para que num outro momento a gente possa explicar só os agentes externos, ou tudo que acontece, portanto, externamente. Beleza? Vou parar aqui a gravação aqui, tá? Então, vocês ficam aí com 3